cara, eu adoro essa parte da matéria, cara, o eletromagnetismo. Se nós formos ver a vida moderna hoje, ela é absolutamente dependente desses acontecimentos. Inclusive, alguns acontecimentos ocorreram na sorte. Claro que, caso Einstein não tivesse levado uma bússola para dar aquela aula de circuito elétrico, aula na qual ele descobriu que a corrente elétrica do circuito elétrico defletia a agulha da bússola, claro que em algum momento um outro cara ia descobrir isso, de propósito ou por acaso, e os desenvolvimentos iam acabar ocorrendo, mas não de repente na ordem cronológica que ocorreram, não com as consequências que nós podemos perceber na história. Vamos ver. Magnetismo. Uma revisão bem rápida de magnetismo. Tudo começou com a descoberta de uma rocha natural que aparentemente era amante dos metais. E aí do francês aportuguesando ficou ímã. Ímã é a rocha natural que hoje a gente chama de magnetita, é um óxido de ferro. E ela tem a propriedade de atrair fortemente alguns materiais, como o ferro, cobalto, níquel, entre outros. São materiais chamados ferromagnéticos fortemente atraídos, porém tem materiais que são fracamente atraídos, materiais paramagnéticos como alumínio, vidro. E tem materiais que são fracamente repelidos pelos ímãs, que são os diamagnéticos, como ouro e prata. Bom, por que eles se comportam dessa maneira? No início ninguém sabia explicar, nós só sabíamos o que acontecia e documentamos esses acontecimentos. Outra coisa absolutamente espantosa do comportamento dos ímãs é que se tu pendura um ímã na superfície da Terra livre para girar, paralelo à superfície terrestre, ele oscila um pouquinho e depois sempre aponta para a mesma região. Os astrônomos perceberam que essa região para onde o ímã apontava era o eixo de rotação da Terra. O ímã se alinha praticamente com o eixo de rotação da Terra. Tem uma pequena declividade magnética, tem uma pequena diferença angular entre o eixo de rotação da Terra e o eixo de declividade magnética da Terra. O eixo magnético da Terra. Mas se percebia que uma parte do ímã apontava para o Polo Norte e a outra parte do ímã apontava para o Polo Sul. Denominou-se Polo Norte a parte que aponta para o Polo Norte e Polo Sul a parte que aponta para o Polo Sul. Então os ímãs apresentavam um magnetismo em relação à Terra. No começo não se sabia o porquê. Além disso, brincando com dois pedaços de ímã, se percebia que norte com norte repelia, sul com sul repelia e norte com sul atraía. Daí nasce aquela história da lei de Dufay aplicada ao magnetismo. Os opostos se atraem. Então, polos magnéticos semelhantes se repelem, polos magnéticos opostos se atraem. A lei de Dufay. Com essa ideia surgiu a noção de que a Terra é um grande ímã. A Terra é um grande ímã. E se a Terra é um grande ímã, a única explicação para o polo norte do ímã apontar para o polo norte geográfico é porque lá próximo existe um polo sul magnético. Polo norte magnético. Magnetismo terrestre. Corta o ímã ao meio, o que acontece? Continua tendo polo norte e polo sul nas duas metades, né? O polo norte continua onde ele era e brota o polo sul onde tu cortou. E não importa quantas vezes tu faça isso, continua existindo dois polos. Poxa, a Terra é um grande ímã. É isso que se explica o magnetismo terrestre. Weber veio com uma ideia. O ímã ele tem os polos inseparáveis porque um ímã grandão é cheio de ímãs elementares. É isso mesmo, ímãs pequenininhos. Esses vários ímãs pequenininhos, com seus polos alinhados, é que geram o comportamento magnético do ímã. Por isso que se tu cortar o ímã ao meio, acaba ficando ímãs elementares. Ímãs elementares. Essa foi a explicação de Weber. Weber também conseguiu explicar aproximadamente o paramagnetismo, o diamagnetismo e o ferromagnetismo. Fala, Weber, o que é o material ferromagnético? É que ele é cheio de ímãs elementares, e esses ímãs elementares
sempre ficam com um polo magnético oposto ao do ímã que está próximo, por isso a atração é forte. E ô Weber, o que é então o paramagnetismo? É que nem o ferromagnetismo, só que o material tem menos ímãs elementares. E o que é o diamagnetismo, Weber? É que nem o paramagnetismo, tem poucos ímãs elementares. E além disso, os ímãs elementares se alinham, botando o polo do pequeno ímã elementar do mesmo polo do ímã externo, que está próximo do material. Então os ímãs elementares se alinham, se opondo ao ímã externo, e aí os iguais acabam se repelindo, como a gente mostrou ali. Ou seja, o Weber estava dando explicações muito boas para vários fenômenos, mostrando que a ideia dos ímãs elementares era muito honesta. Explicava a inseparabilidade dos polos magnéticos, explicava o comportamento dos materiais e explicava também o ponto Curie. O que é o ponto Curie? Ou Curie? É a temperatura acima da qual as propriedades magnéticas sofrem alteração. Um ímã deixa de ser um ímã poderoso a partir de uma certa temperatura. O ferro deixa de ser ferromagnético a partir de uma certa temperatura. O alumínio deixa de ser paramagnético a partir de uma certa temperatura, passa a ser diamagnético. Ou seja, uma temperatura acima da qual as propriedades magnéticas sofrem alterações importantes. Weber, me diz, cara, por que o ponto Curie existe? Weber disse, temperatura no médio grau de agitação das moléculas. Os ímãs elementares são moleculares. Quando os ímãs elementares ficam muito aquecidos, eles ficam muito agitados, apontam cada um para um lado e o magnetismo se modifica. O magnetismo deu lugar ao eletromagnetismo quando Ørsted, ou Ørsted, para os mais íntimos, quando Ørsted foi dar uma aula de circuito elétrico e naquela aula ele levou uma bússola e percebia que a bússola não apontava para o norte quando o circuito elétrico estava ligado. Com essa experiência nós podemos tirar uma conclusão. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. E já te adianto, na verdade, não é só a carga elétrica em movimento gera campo magnético. Todo campo magnético, todo campo magnético que existe é gerado por cargas elétricas em movimento. Isso então é uma generalização muito importante. Não existe outra forma de gerar campo magnético que não seja fazendo cargas elétricas se movimentar. Então, todo campo magnético é gerado por cargas elétricas em movimento. Poderia ser também a agitação. Todo o campo elétrico é gerado por cargas elétricas em movimento. Ou, quem é que está fazendo as cargas elétricas ficarem em movimento? É o campo elétrico, né? Certo? Então a gente pode dizer que se essas cargas estão em movimento é porque tem campo elétrico na região. Então a gente pode dizer que se essas cargas estão se movimentando para um lado e para o outro é porque o campo elétrico está indo para um lado e para o outro. Ou seja, todo o campo magnético é gerado por cargas elétricas em movimento, ou, que dá no mesmo, campos elétricos variáveis. Ou campos elétricos variáveis. Sim, mas a Terra não é um ímã. Se a Terra é um grande ímã, a única explicação é que tem cargas elétricas em movimento no interior da Terra. Tem religiões em que as pessoas dizem que existem os intraterrestres, né, que são as pessoas que vivem no interior da Terra, certo? Uma das... a gente poderia argumentar então para as pessoas que aderem a essa religião que o campo magnético terrestre poderia ser um efeito das cidades onde esses intraterrestres
Se existem redes elétricas nessas cidades dos intraterrestres, essas redes elétricas gerariam o campo magnético terrestre, seria uma boa explicação, certo? Ao que tudo indica, isto não é real, né? Mas a gente tem que respeitar a religião de todo mundo. Ao que tudo indica, o magma, a rocha derretida no interior do planeta Terra, certo? Tem cátions e ânions dissolvidos nessa rocha. E como a Terra está girando, existe uma diferença da rotação do líquido no interior da Terra e da crosta terrestre, como pegar um copo d'água e girar. Tu girando o copo d'água, a água vai formar um redemoinho, né, ao longo do copo, mostrando que tem uma diferença na rotação da água na borda do copo e no centro do copo. Hoje tem experimentos em laboratório, a gente pega uma esfera com água e bota várias cores de tinta em várias diferentes posições da esfera com água, uma esfera transparente cheia de água, e bota essa esfera para girar. Assim a gente consegue perceber que tem um fluxo todo especial de líquido no interior do planeta, que é o que daria origem ao campo magnético. É muito comum professores de geografia dizerem que o campo magnético da Terra existe porque tem mais minério de ferro no Polo Norte do que no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Mas isso é um engano do cara que acabou estudando física, né? Natural, não é culpa deles, que eles foram ensinados dessa maneira. Antigamente se achava que a bússola apontava para o norte porque no Polo Norte tinha mais minério de ferro do que no Polo Sul. Isso é um grande absurdo. O que gera o magnetismo terrestre são as altas correntes elétricas que fluem no interior do planeta Terra. O porquê essas correntes fluem ainda não está absolutamente, né, resolvido, mas algo que tudo indica tem a ver com a fluidez do núcleo terrestre e com as cargas elétricas que se deslocam lá no interior. Oh, mentira, cara. Não esque... Galera, o átomo é movimento de carga elétrica. Por isso que o átomo é magnético. Por isso que toda tabela periódica ou é para, ou é dia, ou é ferromagnética. Não tem átomo na tabela periódica que é amagnético. Ah não, aquele cara ali é amagnético, ele não interage com o magnético. Todo átomo interage com o magnético, porque todo átomo é uma porrada de carga elétrica em movimento. Nós somos seres eletromagnéticos elétricos porque a nossa carga, o nosso corpo é feito de átomos, que são cargas elétricas. E como elas estão em movimento, está gerando magnetismo. Eu sou um ser eletromagnético. Para entender a vida, o ser humano, inclusive a biologia interna do corpo humano, só com o eletromagnetismo. Tu jamais vai ser um médico diferente se não entender a física que rege as divisões celulares, o comportamento do corpo humano, né? Então tu vê, é importante saber disso. Nós somos seres eletromagnéticos. O dia que a gente conseguir aplicar a física na biologia, aí nós vamos revolucionar toda a brincadeira. Aí nós vamos entender de verdade. Gera. Só que é tão mínima essa outra, né? Se dois materiais, dois pedaços de ferro, eles não vão se atrair, a menos que eles estejam magnetizados, né? Então se eu pego um pedaço de ferro, boto um ímã próximo dele, os átomos deles vão se alinhar. Aí vai virar um ímã. Aí se eu pegar um outro pedaço de ferro que não está magnetizado e aproximar do pedaço de ferro magnetizado, eles vão se atrair. Mas se eu pegar dois pedaços de ferro na natureza, eles não estão magnetizados, eles não estão funcionando como um ímã. Então naquele momento eles não vão se atrair, nem se repelir. Ou seja, para que o dia ou o ferromagnetismo se manifestem, eu preciso ter um ímã permanente, né? Certo? Eu preciso ter um ímã permanente. Por que que um pedaço de ímã, uma magnetita, rocha natural, é um ímã permanente? Porque os ímãs elementares se alinharam de alguma forma especial lá dentro, né? E se agarraram uns aos outros que não trocam mais de posição. Então eles estão rigidamente posicionados lá. Quando eu boto um ímã externo próximo desse ímã, o ímã como um todo tende a girar, mas o alinhamento atômico dos seus ímãs elementares é preservado. Dentro do material ferromagnético, esses ímãs elementares podem girar. Então é por isso que eu posso magnetizar um pedaço de ferro com o polo norte para lá e o polo sul para cá, ou o contrário, eu posso inverter os polos magnéticos do pedaço de ferro, porque os ímãs elementares se movem. Sim. Porque quando tu faz a distribuição eletrônica de Linus Pauling, para cada orbital, para cada elétron orbitando para um lado, tem um elétron orbitando o átomo seguinte, né? Quando o cara vai lá, orbital do tipo P, são 3 casinhas, né? Aí terminou lá em 3P5. Tu vai lá e bota esse é o spin, né? É para onde o elétron está orbitando. Aí depois tu bota pra cá, ó, cancelei o campo magnético desse. Cancelei o campo
magnético desse, mas ainda tem algum comportamento magnético forte, ó, porque tem um elétron desemparelhado. Se o cara terminasse lá em 3p3, a camada de valência dele, né? Aí ele tem mais chance de ser ferromagnético do que aquele. Ou seja, a distribuição eletrônica do nos pólen é que nos dá indicativo se vai ser para, dia ou ferromagnético. No mestrado nessa área, tu vai aprender a fazer a distribuição eletrônica e a partir dela descobrir se é ferro, para ou dia magnético. O ensino médio não trabalha com isso, certo? Uma coisa difícil também de compreender é como é que os ímãs elementares lá dentro do átomo sabem, né, se eles vão girar contra ou a favor do ímã externo, né? Isso é uma coisa bem delicada, cara, que a gente vê na faculdade, mas é delicado de traduzir, né, para o leigo essa parte. Bem bonito, para tu ver como tem coisa bonita para estudar, né? É só a casquinha do fenômeno. Meus queridos, já que nós descobrimos que corrente elétrica gera campo magnético, chegou a hora de a gente descobrir como é que se calcula esse campo magnético gerado por corrente elétrica. Então começamos com o eletromagnetismo. Cara, olha só, eu posso intuir, eu posso te mostrar intuitivamente os detalhes que eu vou te apresentar agora, mas eu não vou poder deduzir para ti matematicamente, porque a lei que eu usaria para deduzir essas equações seria chamada de lei de Biot-Savart. Só que essa lei, ela tem uma expressão diferencial na matemática, que não dá para ensinar no médio. Lei de Biot-Savart. Mas quer ver como é intuitivo isso? Quero te mostrar como é que a gente calcula campo magnético gerado por fio reto e longo. Campo magnético gerado por fio reto e longo. Na faculdade vai ser fio reto e infinito, a gente vai chamar de infinito, mas na prática ele não precisa ser infinito, basta que ele seja bem grande. Então imagine vocês que tem um fio vertical aqui no quadro, ó, paralelo ao quadro, subindo. A corrente elétrica que percorre este fio, o Izinho, está subindo. Se nós pegássemos uma bússola, a bússola aqui na frente do ímã, ela apontaria para o norte e para lá, ó. Mas se eu começo a passear em volta do fio com a bússola, aqui na direita do fio a bússola estaria apontando para dentro do quadro. Lá atrás do fio, a bússola estaria apontando para lá, ó, o norte da bússola. À esquerda do fio, a bússola estaria apontando para vocês. Isso me mostra que o campo magnético aqui em volta, ele não está organizadinho. Ele está curvo. Como é que nós representaríamos essas linhas de campo ao redor de um fio reto e longo? Elas seriam linhas circulares, originalmente pouco espaçadas, e quanto mais distante do fio, mais espaçadas elas estariam. Essas linhas de campo apontam para a esquerda aqui na frente do fio, apontam lá para dentro do quadro na direita, lá no fundo apontariam para a esquerda e aqui na esquerda apontariam para vocês. Como é difícil visualizar espacialmente essas linhas de campo, eu poderia representar o fio em forma de corte. Eu poderia representar o fio assim, um corte do fio. Na direita nós perceberíamos que o vetor campo magnético está penetrando no quadro. Nós representaríamos com uma bolinha e um xizinho. À esquerda do fio, o campo magnético estaria apontando para vocês. Um vetor que aponta para vocês, nós representamos com uma bolinha com um pontinho. Então, essa bolinha com um xizinho representa o vetor campo magnético penetrando perpendicularmente ao quadro. E essa bolinha com um pontinho representa o campo magnético perpendicular ao quadro, mas apontando para vocês. Por que a bolinha ficou menor ali? Porque o campo magnético estava mais fraco, mais distante do fio, do que mais próximo do fio. Se eu fosse fazer mais uma bolinha, seria ainda menor a bolinha, para mostrar a redução do campo magnético. Essa redução ficou representada nas linhas de campo, porque antes elas estavam mais próximas, ó. Agora as linhas de campo estão mais distantes. E quanto mais distantes a linha de campo,
menos intenso é o campo. A questão é, como é que eu calculo o valor do campo magnético a uma distância R do fio? Como é que eu sei qual é o valor do campo magnético numa certa região do fio? Primeiro, quem é que está gerando o campo magnético? Quem está gerando o campo magnético é a corrente elétrica. Portanto, é natural que a gente entenda que quanto maior for o I, maior vai ser o campo magnético. Só que será que se esse fio estiver imerso na água, no ar ou no concreto, será que o campo magnético vai se estabelecer da mesma forma? Não, né? Tem materiais que devem facilitar a passagem de campo magnético, tem materiais que devem atrapalhar o campo magnético. Nós vamos representar a característica do material pela permeabilidade magnética. É o μ0. Tu também deves aceitar que se eu estiver nessa linha de campo aqui redondinha, ó, o campo magnético está diluído ao longo dessa circunferência. Mas, se eu me afasto do fio, o campo magnético vai ficar diluído numa circunferência maior. Como é que se calcula o tamanho de uma circunferência? 2πr. Então eu posso entender que o campo magnético foi gerado pela corrente elétrica, por isso é diretamente proporcional a ela, depende do material onde o fio está imerso, permeabilidade magnética, mas quanto mais distante eu estou do fio, eu estou em cima de uma maior circunferência, e todo o magnetismo gerado no fio vai ser diluído nessa circunferência. Por isso que eu vou dividir por 2πr. Assim, quanto mais distante eu estou do fio, menor o campo magnético percebido. Tu vê, cara, que dá para criar a fórmula intuitivamente. Ela foi criada originalmente intuitivamente. O Faraday, que foi o cara que criou uma dessas fórmulas originalmente, ele era de uma igreja chamada Igreja Circular. Dizem que foi por isso que ele visualizou as linhas de campo curvas ali. Por causa da igreja circular dele. Calma, tá, gente? Se a gente vai no laboratório, a gente percebe, né, bota ferro em pó ali em volta do fio, a gente percebe esses círculos se formando, para tu não achar que é só um delírio do Faraday. Mas dizem que a religião dele ajudou ele a enxergar essas linhas de campo circulares que eram. Não, é entrando. Isso, é aqui saindo. Entrando perpendicularmente. Isso representa saindo perpendicularmente. E não é só para campo magnético, tá, gente? Se eu representasse o F, seria uma força, certo? Se eu estivesse representando o I, seria a corrente elétrica. Eu chamei de B porque representa o campo magnético. B vem de bio, em homenagem ao bio. Porém, galera, para que a gente pudesse sentir o campo magnético gerado por corrente elétrica, a corrente elétrica tinha que ser altíssima. Aí os caras tiveram uma ideia para concentrar o campo magnético. Em vez de deixar o fio reto e longo, eles tiveram a ideia de criar uma espira. O que é uma espira? É tu pegar o fio e enrolar ele em forma de círculo em torno de um ponto. Aí todos os pedacinhos do fio vão estar gerando campo magnético no mesmo local. Aí eu vou ter uma certa concentração do campo magnético. Aliás, né, deixa eu fazer um comentário. Ó. Se a corrente elétrica fosse nesse sentido, como é que eu descubro se o campo magnético no centro da espira está entrando ou saindo do plano do quadro? Alguém lembra? Regra da mão direita. Como é que é tudo? Ah, não conheço a técnica. Bacana, depois eu quero saber. Então, ó, a regra que eu vou usar para definir a direção e o sentido, direção e sentido do campo magnético, a gente vai usar a regra da mão direita. Regra da mão direita. Como é que é a regra da mão direita, pessoal? É só pegar no fio com a mão direita. Não tem que ter vergonha. Pega no fio com a mão direita. E o dedão enfia onde? Não responda. O dedão é no sentido da corrente elétrica.
professor de física, né? Final do dia, né? Já, enfia no... Não, calma. Ó, o campo magnético, tu vai definir para onde ele aponta pegando no fio com a mão direita e o dedão no sentido da corrente elétrica. O campo magnético penetrava na direita do fio e emergia na esquerda só porque a corrente elétrica era para cima, tá vendo? Ó, penetra aqui e emerge aqui, ó. Na frente do fio, o campo magnético aponta para a direita, atrás do fio, o campo magnético aponta para a esquerda. Se esse fio tivesse a corrente elétrica apontando para baixo, eu teria que virar a minha mão, tá vendo? Ó? Virei a mão. Agora o campo magnético penetraria na esquerda e emergiria na direita. Na frente ele estaria apontando para a esquerda e atrás do fio estaria apontando para a direita. As setas mudariam de sentido. Pega no fio com a mão direita. Dedão na corrente, tá vendo? O campo magnético no interior da espira está entrando ou saindo? Entrando, né? O indicador e seus acompanhantes é que definem o sentido do campo magnético. Nesse caso, o campo magnético no interior estaria entrando. Se eu fizer uma expira com a corrente indo no sentido oposto, eu teria que pegar assim, ó. Ó como o indicador e seus acompanhantes emergem do interior da espira. Aqui está o fio, ó. Certo? Então seria o campo magnético saindo do centro da espira. Aqui fora é o contrário, tá vendo? Ó? Aqui fora o campo magnético está emergindo. Por que a bolinha aqui fora está menor, hein? Porque está mais fraco, está diluído, né? E ali dentro os campos magnéticos estão concentrados, ó. No interior do campo magnético, no centro da espira mesmo, é que o campo magnético é mais intenso. Deixa eu fazer um... Olha ali, cara, que campo formê, poderoso aquele campo magnético. Nós temos que saber calcular aquele campo magnético, e é só no centro. Eles não têm o direito de nos perguntar quanto é que vale o campo magnético aqui ou aqui. Tem que ser bem no centro. Para calcular o campo magnético no centro da espira, é muito parecida com a forma do fio reto e longo. O material no qual a espira está interfere, permeabilidade magnética. Claro que quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético. Só que agora, eu não vou ter o efeito do campo magnético diluído ao longo de toda a circunferência. Na verdade, em laboratório, se a gente pega esse fio e enrola ele em uma espira, com o mesmo raio que a gente estava usando para medir o campo magnético a uma certa distância do fio, a gente percebe que dessa situação do fio reto e longo para a espira, o campo magnético fica aumentado π vezes. Se eu pego essa fórmula e multiplico por π, cancela o π de cima com o π de baixo e a fórmula fica sem π. Quando eu vi isso, para eu distinguir qual era a fórmula do campo magnético gerado por fio reto e longo e por espira, eu sabia que a espira era uma forma de concentrar campo magnético. Aí eu escolhi a fórmula que dava o maior resultado para a espira e a fórmula que dava o menor resultado para o fio. Vocês percebem que se nós jogarmos os mesmos valores nas duas fórmulas, essa fórmula dá π vezes menor, já que está dividido por π? Os meus alunos me mostraram uma outra técnica. A técnica é a seguinte: o que é ex-namorada? Não tem mais namorada. Ex-mulher? Não tem mais mulher. O que é ex-pi? Não tem mais pi. Não tem mais pi. Pronto. Certo? É uma piada idiota, mas que ajuda o aluno a decorar que é ex-pi, não tem pi. Né? Acabou o pi dela, ex-pi. Certo? Beleza? Uma forma idiota, mas prática, né? De não ficar indeciso. Porque eu lembro que a minha decisão era matemática, eu tinha que pensar um pouquinho. Aí, tá, descobri. Agora sim, né? Da ex-pi fica instantâneo, né, cara? Rapidinho. Além de saber calcular campo magnético gerado por fio reto e longo e por espira, só falta uma situação clássica, que é a famosa solenoide. Só deixa eu colocar aqui o valor da permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética do vácuo, que é praticamente igual a do ar, é 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere.
A unidade aqui diferente para ti é o Tesla, que é a unidade de campo magnético, né? Tesla, metro por ampere. Ampere é uma coisa já comum na tua vida. Muito raro o vestibular fornecer alguma outra permeabilidade magnética que não seja a do ar ou vácuo. Vácuo ou ar. Vamos ver qual é o último caso, então, que a gente precisa saber calcular campo magnético gerado por corrente elétrica. São só esses 3 casos. Na faculdade, tu aprende a calcular outras situações, né? O cara vai lá e dá um pedaço de fio que está tortinho, assim, ó. E não chegou a fazer meia volta, sabe? Aí te pergunta qual é o campo magnético aqui. Né? Então isso na faculdade vai acontecer. Ele vai pegar meia espira só, certo? Vai pegar 1/3 de espira, vai fazer umas formas malucas. Aqui no ensino médio não. Ou é fio reto e longo, ou é uma espira, ou é um solenoide. Pois não. Se eu botar um M0 ali, não vou cortar o pi igual? Sim. Exatamente, ou seja, aquela constante tem aquela cara por motivos históricos. Né? O amigo poderia ter cortado esse pi com esse pi, certo? Ter tirado o pi debaixo da fórmula e ter modificado o mi zero, né? Poderia, só que aí essa fórmula também não ficaria tão bonita, né? Aí aquela fórmula ficaria bonita sem o pi, mas essa fórmula ficaria mais feia, né? Deveria aparecer um pi ali de repente, né? Por isso que não precisa se preocupar com isso. Tu vê, né, cara, esse mi zero, ele é um valor que não é uma aproximação, ele é um valor exato, constante. Também, justamente por isso, pela maneira como ele foi criado, pela maneira como a ideia foi criada. Certo? Então aquele pi ali, ele por motivos históricos ficou embutido na constante, não era obrigatório. Eu poderia modificar as fórmulas e modificar o mi zero e continuar tendo o mesmo resultado. Galera, vamos rapidamente ver o que é o solenoide. Solenoide, pessoal, é tu pegar e construir várias espiras, uma em cima da outra, em um pedaço de material, geralmente ferromagnético. Então, solenoide. O solenoide. Vamos pegar um núcleo, geralmente um núcleo de material ferromagnético, por exemplo, ferro fundido, fofo. A indústria chama de fofo. Pega um pedaço de fofo e vai lá e enrola. 1, 2, 3, 4, N voltas de fio. Uma bem próxima da outra. A primeira, a segunda, a terceira, a enésima volta. Qual é o campo magnético no interior desse solenoide? Claro que a permeabilidade magnética do material interfere. A corrente elétrica, quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético. Só que quanto mais voltas de fio eu tiver, maior é o campo magnético resultante. Por isso, se eu der 10.000 voltas de fio, eu vou ter uma solenoide muito mais poderosa do que apenas com 2 ou 3 voltas de fio. Porém, a distância entre a primeira e a última volta, este tamanho, interfere. E ele vai lá embaixo na fórmula, mostrando que quanto menor é o comprimento do solenoide, ou seja, quanto mais concentradas estão as espiras, quanto menor a distância entre a primeira e a última volta de fio, mais poderoso é o campo magnético. Quanto menor esse tamanho, maior é o campo magnético gerado pelo solenoide. Esse solenoide vai se comportar como um eletroímã. O vestibular costuma perguntar para o aluno onde é que vai ser o polo norte, onde é que vai ser o polo sul. Tá vendo esse pedacinho de fio? A corrente elétrica está subindo por ele, né? E está descendo lá atrás, né? Se tu pega esse pedaço de fio com a mão direita, ó, o indicador e seus acompanhantes apontarão para a esquerda. E nós vimos que as linhas de campo emergem do polo norte e penetram no polo sul. Então, duas linhas de campo representadas seriam assim, ó, brotando na esquerda e penetrando na direita. Isso eu descobri pela regra da mão direita. Portanto, eu sei que o polo norte desse eletroímã está aqui, o polo sul deste eletroímã está lá. Se a corrente elétrica fosse para baixo nesse fio aqui da frente, aí os indicadores, os acompanhantes apontariam no sentido oposto. Aí inverteu a polaridade deste eletroímã. N, número de espiras.
e intensidade de corrente elétrica. Mi0 já foi dito, é a permeabilidade magnética do meio. E tu vê, né? Se o cara te der uma situação dessa única, uma espirazinha, um solenoide, um fio reto, o trabalho que tu vai ter que ter é jogar os dados na fórmula, né? Mas nas aulas da tarde eu vou fazer exemplos desde o mais fácil até o mais elaborado, pra gente se acostumar com essa ideia. Não tem problema, vamos pensar assim, ó. O primeiro vai fazer uma espira. Porque se eu botar uma assim, o indicador não vai estar entrando no campo. É que é uma espirazinha, né? É uma espira, não te esquece, né? Eu peguei essa espira e analisei o interior dela. Ele está entrando. Isso. Mas não vai entrando, tipo, não teria que ser o sul, daí ele vai Sim, levar- entra no sul, exatamente. Entra pelo sul. Ó, essa espira tá entrando aqui, ó. Ah, tá, se ele entra no caminho, tá. Isso. Aí por fora ele vem no sentido oposto. Beleza? Ótimo. Nós vamos falar melhor sobre isso. Obrigado pela paciência, galera. Daqui a pouco estamos juntos. Isso, por fora, a linha de campo é do norte para o sul, né? Por dentro é do sul para o norte. Muito bem observado.